Olá, provedor de internet, meu amigo, minha amiga, empresário, empresária, ISP, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está aqui é porque você tem interesse em melhorar os seus negócios, em prosperar dentro do seu segmento, dentro do seu ramo. Se você está aqui é porque você tem interesse em vender mais, em segurar o seu cliente na base, em ter uma equipe mais motivada, uma equipe mais harmoniosa, uma equipe produzindo mais. Se você está aqui é porque você quer entender sobre liderança, que você quer entender sobre marketing. Então, seja muito bem-vindo a essa aula. Essa aula será uma aula curta, não será uma aula longa, mas onde eu vou te entregar o passo a passo de como você resolver todos os problemas que você tem dentro do seu provedor e como melhorar os seus resultados, como prosperar, como ganhar mais dinheiro. O meu nome é Norberto, eu sou presidente, sou treinador do Instituto Rompendo Limites e já há algumas décadas eu estudo as poderosas ferramentas, as técnicas da PNL, da programação neurolinguística. Mas há mais de 3 décadas eu faço isso, entre estudo, aplicação, experiências com seres humanos, e já há alguns anos eu entrego treinamento para o segmento de provedor de internet. E como eu cheguei até aqui? Eu estava aplicando um treinamento, em um dos meus treinamentos, lá dentro do treinamento eu tive um aluno que até então eu não sabia, mas era presidente de uma associação de provedores de internet. Ele assistiu o meu treinamento, era um treinamento de vendas aberto, né? Um treinamento para um público aberto, para vários tipos de empresa, para vários segmentos. Depois desse treinamento, ele foi para a formação completa em PNL, depois ele fez curso de inteligência emocional comigo, fez curso de oratória, ou seja, ele participou de basicamente todos os treinamentos meus. Mas chegou um determinado momento que ele me chamou para uma reunião e falou: Norberto, nós temos um setor, uma classe, que tem uma necessidade muito grande de informação, de mais conhecimento sobre pessoas, sobre aprimoramento, sobre resultados, sobre comportamento, e os seus treinamentos, a sua didática, as ferramentas que você entrega, será muito útil. Porém, você precisa adaptar, você precisa ajustar para a nossa classe. A princípio, ele me pediu para ajustar o treinamento de vendas, que é um treinamento que eu tenho de vendas de alto impacto com PNL. Ele pediu para ajustar o treinamento de vendas de alto impacto com PNL para provedores. E eu aceitei o desafio. Então, isso já faz alguns anos que isso iniciou, né? No final de 2017, início de 2018, agora nós estamos, quando eu estou gravando esse vídeo, nós estamos aí em 2022, então já faz alguns anos. E eu aceitei esse desafio e comecei a entender e visitar provedores de internet, presidentes de associação de provedores para entender a verdadeira necessidade. No momento seria sobre vendas, né, para adaptar a linguagem, para ter mais resultado em vendas. Só que eu entendi algumas outras necessidades e criei um programa específico para provedores de internet. E esse programa eu quero entregar para você nessa aula. Eu quero te mostrar nessa aula os fatores que, se você ajustar dentro do seu provedor, você vai ter sucesso. Talvez alguns fatores, alguns setores do que eu vou passar aqui já esteja ótimo, talvez alguns já estejam bom, talvez outros você nem saiba da importância de ter esse setor, né? Da importância desse fator, o quanto que ele afeta positivo ou negativamente o seu provedor. Então eu trouxe aqui para você, através dessa aula, esse programa, esses fatores, essas características que é importante você ter. Ou seja, é fundamental, é quase como se fosse obrigação você ter esse passo a passo. Então eu trouxe aqui 10 fatores, vou passar isso de uma forma muito rápida para você. Se você seguir isso e observar dentro do seu provedor, você vai ter sucesso. Será uma aula curta, então fique aí, assista até o final, se de fato você quer mudar o rumo do seu provedor. Porque eu sei hoje, nesse momento, em 2022, os desafios que está sendo ser provedor de internet. Os grandes, os médios, os pequenos,
Os micros, né, principalmente em função da concorrência. A concorrência aumentou muito, é um ramo ótimo, é um ramo maravilhoso, é um ramo transformador, é um ramo que transforma pessoas, mas agora nós precisamos aí reaprender alguma coisa. Principalmente porque o consumidor mudou a forma de comprar, mudou, então é necessário mudar a forma de vender. A forma do ser humano entender as informações mudou, então é necessário mudar a forma de se comunicar. O mundo mudou, então é necessário mudar a forma de liderar, mudar a forma de vender, mudar a forma de comunicar com o cliente, mudar a forma de interagir com o cliente, ou seja, mudar a forma de se relacionar, tanto com o cliente, quanto com os nossos liderados, quanto com os nossos líderes e também entre os setores. Então eu quero trazer para você aqui um passo a passo, vou te passar 10 passos aqui. Se você seguir isso à risca, o seu provedor vai crescer ainda mais. Se ele já está em crescimento, ele vai crescer ainda mais. Eu tenho vários provedores que já apliquei treinamento presencial, aulas online, e eles mudaram o rumo da história, ou seja, mudaram a sua história. E eu quero trazer esses 10 passos para você. E o primeiro passo, eu quero colocar como a atração. É claro que para você ter um provedor produzindo mais, vendendo mais, crescendo, aumentando a sua base de clientes, é necessário você atrair. Mas não somente atrair, né? Não somente atrair pessoas, não somente atrair, às vezes até pessoas curiosas, é necessário atrair o cliente certo. E hoje nós temos aí as ferramentas, dentre as que nós já utilizávamos, nós temos aí o marketing digital, que é muito importante. Se você ainda não implementou o marketing digital dentro da sua empresa, faça isso o quanto antes. Atraindo o cliente, você precisa vender. Então, como eu falei há pouco, a forma do cliente comprar mudou. Então, é necessário nós mudarmos a forma de vender. A venda hoje ela precisa ser mais assertiva. A venda hoje ela precisa ser mais consultiva. A venda hoje ela necessita ser sob medida para aumentar o seu ticket médio. Ou seja, vender para a pessoa certa, o plano certo no valor mais alto. Esse é o desejo de todos os provedores. E para isso você precisa fazer uma venda sob medida. Você precisa ter uma linguagem de venda elaborada. Então, vendas é o segundo passo. O terceiro passo é a conversão. Isso seria óbvio, né? Porque se você atrai, se você está ali no follow-up da venda, ou seja, no relacionamento, automaticamente é importante direcionar para a conversão. Mas nem sempre acontece a conversão. Às vezes fica só no relacionamento por falta de ser utilizado alguns gatilhos mentais específicos para fazer o cliente comprar. Então é necessário fazer essa conversão, porque senão você conversa com muitos clientes e tem pouca venda. Então esse terceiro passo é muito importante. O quarto passo é a entrega. Alguns provedores, eles pecam muito nisso, na entrega do seu serviço. Porque uma entrega bem feita é aquela que nós surpreendemos o nosso cliente. Ou seja, a entrega, ela deve ser, no mínimo, o que nós prometemos. Mas se você quer avançar, se você quer ir além, se você quer ter clientes mais satisfeitos e com mais tempo na base, você precisa surpreender o seu cliente. Quando eu falo surpreender, é entregar mais do que a expectativa dele. Qual a expectativa que foi gerada pelo setor de vendas? Qual a expectativa que está na mente do cliente, não o que está na mente nossa? Ou seja, surpreenda o seu cliente. Esse é o quarto passo. O quinto passo tem a ver com comunicação entre os setores. Nós percebemos equipes batendo cabeça entre si, tendo ruído, tendo conflitos na comunicação, sendo dinheiro sendo perdido, dinheiro sendo jogado pelo ralo, com gasto de combustível a mais, perda de tempo por falha na comunicação dentro da empresa. Então é importante ter uma comunicação universal, ou seja, todos os setores falarem a mesma linguagem, todos os setores entenderem a cultura da empresa, todos os setores estarem a par, estarem cientes do que o outro setor faz. Ou seja, o marketing entender
o que está sendo comunicado pelo técnico. O vendedor entender o que o técnico fala lá, entender como o marketing atraiu aquele cliente que ele vai interagir. O vendedor entender o que o suporte técnico, o que a pessoa do relacionamento, da retenção está comunicando com o cliente. A pessoa da retenção precisa saber o que o técnico falou ou não falou lá na casa do cliente. Então, comunicação dentro do setor, dentro dos setores, é fundamental. E falando em comunicação, nós vamos para um quinto passo, ou seja, um sexto passo, né, que nós já estamos no sexto passo, que é a retenção do cliente. Muitos provedores entram muito clientes, mas saem também. É como se tivesse uma caixa d'água furada e você comprando água. Porque para você implantar um novo cliente, existe uma despesa, existe um investimento, desde lançamento de fibra, desde do projeto, prestação de serviço, mão de obra, equipamentos em comodato, equipamentos que vão ser utilizados da rua lá na casa do cliente, ou seja, tudo isso tem um custo. E se o cliente ele vai embora, dependendo do seu ticket médio, dependendo do seu custo, se o cliente vai embora da sua empresa antes de completar um determinado tempo, você está tirando dinheiro do bolso para ter cliente. Então é importante ter cliente, sim. Atrair cliente, mas é importante manter cliente. E manter os clientes fica muito mais barato do que atrair um novo cliente. Entenda que eu não estou falando para você não vender, mas é importante que você venda 100 e mantenha todos os clientes da base. Os clientes que você vai perder são somente aqueles que o cliente muda de lugar e você não tem como atendê-lo naquela nova localidade. Esse teria que ser os únicos clientes que você perde. Então, cuidar da retenção. E retenção, é claro, depende de uma boa comunicação. O cliente ele precisa ser acolhido. Se o cliente tem problema, se o cliente está reclamando, se o cliente está querendo sair da sua empresa, é porque ele não está recebendo o que dentro da mente dele ele entendeu que foi prometido. Então o sexto passo ele é muito importante. O sétimo passo, liderança. O sétimo setor, né, o sétimo fator, liderança. Boa parte dos provedores não tem liderança definida. E quando tem liderança definida, não é respeitada essa hierarquia, não é respeitada essa liderança. Então é importante preparar líderes. Normalmente, dentro dos provedores, nós colocamos aquela pessoa que faz algo bom, bem feito, que é de confiança, que faz tudo certinho e colocamos para numa posição de liderança. Então é importante entender, estar numa posição de liderança não é o mesmo que liderar. Se o líder não for treinado, se o líder não for preparado para aquela posição, ele pode destruir uma equipe, ele pode desarmonizar uma equipe. Então, liderança tem que ser escolhido e tem que ser treinado. Líder não nasce pronto. Líder é treinamento. Então, é importante observar esse setor e respeitar, preparar e respeitar esse fator, esse setor tão importante dentro de um provedor. Seja um provedor pequeno, que tenha micro provedor, que tenha 3 pessoas trabalhando, é importante saber quem é responsável por cada setor, ou seja, quem é o gestor daquele setor. Isso quer dizer que é um líder. Então, liderança é fundamental e é coisa que poucas pessoas, poucos provedores olham com carinho para esse lado. Vão formando pessoas e colocando, eles vão assumindo posição ali sem estar preparado. Isso às vezes vira uma bagunça danada. Oitavo setor, contratação. É claro que quem contrata normalmente são os líderes. E como os provedores contratam atualmente, pelo menos a grande maioria, ou por indicação, ou contratam parente, ou contratam por currículo, por habilidade. Ô Norberto, mas isso não está certo? Sim, também está certo. Você precisa contratar por habilidade. Mas tem algo interessante que poucas pessoas sabem. 100% das pessoas demitidas na empresa que são mandadas embora, elas são mandadas embora por comportamento.
E nós contratamos essas pessoas por habilidade, por currículo. Então é importante nós mudarmos a forma de contratar. É importante contratar o traço de personalidade, o perfil comportamental adequado para aquele setor. Por exemplo, a personalidade de um técnico, ela talvez não é a mesma da personalidade de uma pessoa para o financeiro. O traço de personalidade, o perfil comportamental de um atendente, talvez é diferente daquele perfil comportamental do suporte. Então, é necessário atrair a pessoa certa, porque aí você diminui a rotatividade dentro da empresa e também você tem pessoas trabalhando mais felizes. E quando você contrata o perfil adequado, o traço de personalidade adequado, isso fica mais fácil de você treinar. E comportamento, diferentemente do que as pessoas acham, não é o jeito que a pessoa age, tem a ver sim, mas traço de personalidade, perfil comportamental, isso é muito profundo, ou seja, são informações que nós trazemos desde na nossa parte hereditária, ou seja, são informações que nós trazemos nas nossas células, nos nossos pais, avós, pais substitutos e etc. Então o comportamento ele é invisível. Um colaborador ele omite o comportamento ali nos 2, 3 primeiros meses, mas ele não consegue manter aquele formato de ação para o resto da vida, ou seja, o comportamento dele é muito mais forte, mesmo que ele queira, que ele tenha força de vontade de se comportar daquele jeito, ou seja, de agir daquele jeito. Então, quando você contrata por comportamento, por traço de personalidade, faz a contratação do traço de personalidade adequado para aquele setor, você vai ter uma assertividade muito maior, você vai ter uma rotatividade menor. E aqui eu quero te trazer o 9º fator, ou seja, o 9º setor, que esse infelizmente, quase nenhum provedor faz. Pós-venda. A importância de fazer pós-venda. O pós-venda vai reter o seu cliente na base, o pós-venda vai fazer com que você antecipe um problema. O pós-venda você vai conseguir medir como que está todo o seu atendimento, desde a entrada do cliente até a hora que ele está usando, ou seja, até o uso. O pós-venda é fundamental. Mas infelizmente, cerca de 95% dos provedores no Brasil não fazem pós-venda, ou pelo menos não faz a pós-venda de uma forma correta. Então é fundamental. Se você, nesse momento, sair correndo agora, preparar um setor de pós-venda e começar a fazer essa pós-venda, e aqui eu quero dar uma dica fundamental. Se você levar só essa dica dessa palestra, dessa aula, já valeu a pena você estar aqui. Eu normalmente oriento nas minhas consultorias dentro do provedor, no meu programa maior VLMP, fazer pós-venda da seguinte forma. O cliente foi feita a implantação no cliente, imediatamente faz uma pós-venda, para saber como que foi lá na casa do cliente, na empresa do cliente, se está de acordo, se foi testado, se está dentro do esperado. Assim você mede esse atendimento, como foi o atendimento desde a entrada do cliente, desde as vendas, o relacionamento, a conversão e a instalação, ou seja, de forma imediata. Isso serve como sendo basicamente uma auditoria. E depois de 10, 15 dias você faz um novo pós-venda ali para entender. Depois que o cliente utilizou, depois que o cliente jogou lá na casa dele, depois que ele assistiu os jogos, depois dele ter feito as suas lives, ter feito reuniões online, aí você vai entender se de fato está sendo utilizado de acordo com a expectativa que foi gerada por ele. Então, o 9º fator, o 9º setor é fundamental. Se você começar a fazer agora, você já vai sair na frente de todos os outros provedores. Se ninguém faz e você fizer, isso aí vai ajudar na indicação, isso aí vai ajudar na retenção, vai ajudar em tudo na sua empresa, vai ajudar você a melhorar o seu provedor. E o 10º, e muito importante, para acontecer tudo isso que eu estou falando aqui, é importante você acompanhar o seu cliente. Ou seja, você se relacionar com o cliente. E para isso eu indico software, ou seja, programas que nós chamamos de CRM, para você acompanhar o cliente. Olha, o cliente entrou, ele gerou interesse pela sua internet, pelos seus serviços, pelo seu pacote de serviço,
é importante você acompanhar. Tem alguns dados sobre pesquisa, inclusive pesquisas minhas, 90 em cada 100 clientes. Sabe aqueles 100 clientes que falaram assim, eu vou pensar e retorno para você? 90 não retornam. 10 vai retornar, mas 90 não retorna. E daqueles 90, possivelmente, quase os 90 pode ter gerado interesse. Se você fez um relacionamento bem feito, se teve uma comunicação bem feita, se teve uma consultoria bem feita na hora de explicar sobre o seu serviço, sobre o seu produto, sobre a sua entrega, sobre o seu suporte. Então, daqueles 100 que você explicou, 90 vai falar, vou pensar, vou conversar com meu sócio, vou conversar com a minha esposa, e não retornam. Porém, quando você acompanha aquele cliente no sentido de retornar para ele, aí eu chamo a venda ativa, você tem a chance de vender muito mais. Então, é importante ter esse software, né? É claro que tem planilha do Excel que dá para fazer, mas não é tão completa. O software, o CRM, ele pensa por você. Ou seja, ele vai ser o seu cérebro, você vai acompanhar o seu cliente. Olha só, imagina só, o seu cliente cotou com você hoje, aí falou, vou pensar, vou conversar com a minha esposa, vou conversar lá em casa, se nós vamos mudar o plano ou não. Aí você pergunta para o seu cliente assim, olha cliente, quanto tempo você demora para conversar com a sua esposa, para ver lá na sua casa? Ah, uns 2 dias. Posso te ligar daqui a 2 dias? Sim, posso. Aí você sinaliza lá no seu controle e retorna para aquele cliente. Só o fato de você ligar para o cliente, mesmo se ele estiver cotando com outras operadoras, você tem uma chance muito grande, porque isso gera um poder emocional muito grande, ou seja, gera um desejo de consideração. É como se o cliente mentalmente, inconscientemente falava assim, nossa, aquela empresa lembrou de mim. E nenhuma outra empresa ligou para ele para saber se já tinha decidido, para saber o motivo que estava impedindo ou que está impedindo de comprar, e você ligou, você tem uma chance, porque isso você gera uma confiança no cliente. O cliente ele se sente lembrado, o cliente ele se sente importante, ele vai até abrir outros orçamentos que ele tem ali. E se eles têm outro orçamento, mais em conta que você, possivelmente, se for o mesmo plano, se for dentro das mesmas condições, se for com o mesmo atendimento, se estiver dentro dos mesmos requisitos, você vai poder fazer também para aquele cliente. Então aqui passei 10 passos para você. Mas não saia daí ainda que eu tenho algo especial para te falar. Eu quero só recordar os 10 passos. Primeiro passo, atração, atrair cliente. Segundo passo, uma vez atraída, você fazer a venda, mas uma venda consultiva. Terceiro passo, converter, porque senão fica só na conversa. Quarto passo, fazer uma entrega surpreendente. Quinto passo, ter uma boa comunicação dentro da empresa, dentro dos setores, para ter uma boa harmonia, para não ter ruído dentro das equipes, para não ter conflito, enfim, para todo mundo trabalhar de uma forma harmoniosa. Sexto passo, retenção, reter o cliente. É tão importante quanto vender. Em algumas situações é melhor você reter o cliente, se o cliente já está lá, do que você vender para um novo cliente. Se você vai vender para um e vai perder um, é melhor você reter um. Porque às vezes para vender para um novo cliente, até a entrega, talvez você tenha aí um investimento de 800, varia de 600 a 1.200 reais essa entrega, desde o projeto, todo o serviço, seu suporte, seu pessoal. E para você reter um cliente, o seu custo, o seu investimento é muito pouco. Basta você ter um bom suporte, basta você ter uma pós-venda, basta você ter um bom relacionamento. Ou seja, reter é mais vantagem do que você vender. Se você for vender um e perder um. Se você for vender 2 e perder um, depende do tempo que você fica com aqueles 2 na base, e ainda é mais vantagem você reter aquele. Então, retenção, o sexto passo. E o sétimo, setor liderança, preparar suas lideranças. Oitavo, contratação, saber contratar a pessoa ideal para aquele setor, para você extrair o máximo, para ele trabalhar melhor, aprender mais rápido, viver feliz e ter uma rotatividade menor. Pós-venda, fazer pós-venda, faça diferente dos outros provedores, das outras operadoras. Faça pós-venda, e para tudo isso
tenha um CRM, tenha um programa para gerenciar tudo isso. Então, de fato, desejo ter ajudado, mas eu quero te fazer um convite especial. É claro que em uma aula aí de 20 e poucos minutos, não dá para falar para você como fazer. Aqui eu estou te mostrando os caminhos, o que você tem que fazer, os setores para você ajustar, mas eu tenho um programa mais completo, em 2 formatos. Eu tenho um programa que ele chama VLMP, Vendas, Liderança e Marketing para Provedores, onde eu vou até o provedor e aplico mentoria de marketing, e aprendo curso de liderança, e aplico vendas, um treinamento de vendas para toda a empresa, porque eu mostro que toda a empresa, todos os colaboradores são responsáveis por vendas, desde a atendente que responde a primeira mensagem ali no WhatsApp, ou desde aquela pessoa que atende o balcão, que recebe aquele cliente, dependendo da comunicação dela, dependendo da forma que ela se relaciona com o cliente, ela ajuda na venda. Então eu tenho um programa completo que eu aplico de forma presencial nos provedores, são vários provedores transformados aí no Brasil inteiro. Isso dá para distribuir esse programa em 2 dias de forma presencial. Por que de forma presencial? Porque de forma presencial, além de nós explicarmos didaticamente falando, nós treinamos o seu provedor. E além disso, eu tenho chance aí de conversar com a diretoria para entender quais as dores específicas, e dentro do treinamento nós aplicamos com uma linguagem que a equipe inteira vai entender. E o curso de vendas, é claro, né? Mentoria de marketing para o setor de marketing, seja da sua empresa ou seja terceirizado. Nós observamos como está sendo feito o marketing. Se está ótimo, nós se nós podemos ajudar, nós ajudamos. Se não estiver bom, nós falamos como tem que fazer. Ou seja, nós acompanhamos o setor de marketing. Se está bom, pode melhorar. Se não está bom, nós falamos o que você tem que fazer, o passo a passo de como você fazer de uma forma muito poderosa e mais econômica. Curso de liderança para cargo de gestão ou para quem você está preparando para ser gestor. E o curso de vendas para toda a empresa, onde eu ajudo todos entenderem que todos são vendedores, eu ajudo na motivação, eu ajudo na comunicação entre a equipe. Então esse programa completo dá para ser aplicado em 2 dias para os provedores. Eu vou deixar um botão aqui embaixo desse vídeo, aqui nessa página, aqui mesmo tem um botão que eu vou deixar o meu contato pessoal, porque eu gosto de interagir, de conversar com os diretores, com os CEOs, com donos de provedores de internet, para entender e eu mesmo, pessoalmente, explicar como funciona. Então, eu estou deixando aqui, se você é um provedor que tem 10 ou mais colaboradores, esse programa é para você. Mas eu estou deixando um outro botão aqui embaixo, com esse treinamento em módulos menores, o mesmo treinamento VLMP, Vendas, Liderança e Marketing, que aborda tudo isso que eu passei aqui. São 5 horas de aulas online e em plataforma. Então, às vezes, o seu provedor não esteja no momento ainda de levar um treinamento presencial de 2 dias, se talvez não seja viável financeiramente. Às vezes você tem 1, 2, 3 colaboradores. Eu gravei esse treinamento especialmente para você e eu estou deixando o botão aqui embaixo. Você clica nesse botão, você vai direto para o Hotmart e já faz a sua compra lá. Então, são 2 modelos. O treinamento presencial, que eu vou até a sua empresa e treino toda a sua equipe. Esse para provedores que tem no mínimo 10 colaboradores, que tem 10 colaboradores ou mais. E para quem não tem essa quantidade de colaborador ainda, a forma que eu encontrei para ajudar você foi gravando 5 horas de conteúdo, deixando online gravada lá no Hotmart para você. Então aqui embaixo estão os 2 botões. Um, você faz contato direto comigo para eu entender a sua situação e te mostrar como eu posso te ajudar. O outro, você vai direto para a compra do produto lá na Hotmart. Então desejo que você tome a sua decisão, desejo que você de fato faça a escolha certa. Desejo que você entre em contato para que, de alguma forma, ou presencial ou online, eu te ajudar a você crescer, porque você merece. Um grande abraço e nos vemos aí nos treinamentos.